Prezados, tudo bem com vocês? Vamos nesta aula aprender relações métricas na circunferência. Na semana passada aprendemos relações métricas no triângulo e retângulo, agora na circunferência. Bom, circunferência é aquele lugar geométrico formado por pontos a uma mesma distância do centro. Esta é a definição de circunferência. Observem que na circunferência nós temos duas cordas, lembrando que corda é aquele segmento que liga dois pontos da circunferência. Então nós temos aqui a corda AC e temos a corda BD. E a interseção dessas circunferências é o ponto P. E aí, quando isso acontecer, vale a seguinte propriedade. Deixa eu anotá-la aqui. AP vezes PC é igual a PB vezes PV. Ou seja, o produto das duas partes de uma corda é igual ao produto das duas partes da outra corda. Então, observem que AP vezes PC, estão vendo? Nada mais é do que BP vezes PD. Ok? Vamos lá, vamos fazer um exercício para compreendermos melhor isso daí. Olha aqui, ó. Nós temos uma circunferência e duas cordas se cruzando na circunferência. Daí então, conforme a propriedade, nós temos nessa corda x vezes 6 é igual ao produto das partes da outra corda, 24 vezes 8. Beleza, meus camaradinhas? Vamos fazer o seguinte, esse 6 está multiplicando, a gente passa dividindo para o lado de lá, porque nós queremos saber o valor de x. Daí 24 vezes 8 dividido por 6. De duas, uma. Ou eu resolvo o produto e divido o resultado por 6, ou eu posso fazer isso daqui, ó. Que eu prefiro fazer a simplificação antes. É possível dividir 24 por 6. 24 dividido por 6, quanto que dá? 4, né? Daí, sobrou o que neste produto? 4 vezes 8. E 4 vezes 8, 32. Ou seja, o nosso x vale 32. Tudo bem? Próxima situação, dois segmentos secantes partindo de um mesmo ponto. Então, observem aqui o ponto R e dois segmentos secantes. E aí vale a seguinte propriedade: RP, esse segmento maior, vezes o segmento menor, é igual aí no outro segmento, RT vezes RS. Tá? Daí a propriedade. Vamos treinar? Vamos lá. Obedecendo essa propriedade, como que vai ficar aqui embaixo, meus camaradinhos? Teremos 42 mais x, que é o segmento maior, toda essa extensão aqui, vezes x, igual 30 mais 10, vezes 10.
Temos, portanto, aqui fazemos chuveirinho, né? 42 vezes x, 42x, mais x vezes x, x ao quadrado. Do outro lado, no segundo membro, 30 mais 10, 40 vezes 10. Já perceberam que essa equação é uma equação do segundo grau. X elevado ao quadrado, expoente 2, significa que a equação é do segundo grau. Vamos organizar? Colocar o termo em A na frente. X ao quadrado mais 42x igual 40 vezes 10, 400. Isso implica que x ao quadrado mais 42x, puxo 400 para o primeiro membro, porque toda equação do segundo grau, para ser resolvida, precisa ser igual a zero. Daí nós temos então menos 400 igual a zero. E aí temos que resolver a equação de segundo grau, lembrando que aqui o A é o número que multiplica x ao quadrado, o B é o número que multiplica x e o C é o termo independente. O A vale 1, o B vale 42 e o C vale menos 400. Nós não temos espaço para resolver essa equação de segundo grau, então eu já vou direto às raízes, tá? As raízes dela, que nós chamamos de x' e x duas linhas, são 8 e menos 50. Ah, professor, como que você sabe? Observem que o produto das raízes de uma equação de segundo grau, quando o termo A valer 1, é igual a C, igual ao termo C. Tanto é que 8 vezes menos 50 é menos 400. Então, o produto das raízes é igual a C. E o somatório das raízes é o oposto de B. Tanto é que 8 menos 50 menos 42, o oposto de mais 42. Como eu estou lidando com medida e não existe medida negativa, então eu não levo em consideração menos 50, tá bom? Então, qual é o valor de x aí? X igual a 8. X vale 8, tá bom? Menos 50 nós dispensamos, nós suprimimos porque não tem medida negativa. E por último, observem que nós temos um segmento secante e segmento tangente partindo do mesmo ponto. Então, novamente, parte do ponto P. Aqui nós temos o segmento tangente. A tangente é aquela reta que tangencia, que só toca a circunferência. E aqui nós temos um segmento secante. Secantes são aqueles segmentos que cortam a circunferência em dois pontos. E nesse caso, vale esta propriedade. Segmento tangente ao quadrado igual ao produto dos segmentos aqui. No caso, PS vezes PR. Vamos treinar isso aí? Vamos lá, vou pegar vermelho aqui. Então, obedecendo essa regra, nós temos segmento tangente ao quadrado, ou seja, x ao quadrado, igual ao produto desses segmentos aí. O maior, 6 mais 18, vezes o menor, 6. Isso implica que x ao quadrado é igual a 6 mais 18, 24, né, pessoal? 24 vezes 6. Isso implica que x ao quadrado é igual a 24 vezes 6, 144. Isso implica que o x é igual a raiz de 144. Expoente a gente puxa para o outro membro na forma de raiz. A radiciação é a operação inversa da potenciação. Daí x igual a raiz de 144, 12. Logo, nosso x vale 12. Beleza? Muito bem.
Vamos relembrar agora como se calcula a área de um círculo e um comprimento de circunferência. Lembrando que circunferência qual é a definição de circunferência? Circunferência é aquele lugar geométrico, ou seja, aquele conjunto de pontos, é um lugar geométrico formado por um conjunto de pontos que estão à mesma distância do centro, tá? Então nós temos aqui o centro da figura, e essa linha azul aqui, ó, ela é formada por infinitos pontos em que todos estão exatamente à mesma distância do centro. Essa distância do centro à circunferência nós chamamos de raio. E qual é a diferença de círculo e circunferência? É que a circunferência, pessoal, é só essa linha azul. A circunferência, ela é oca. Agora o círculo não. O círculo é a união da circunferência com a região interna. Então, toda essa região interna nós chamamos de círculo. Tanto é que a gente calcula a área de círculo e não de circunferência, porque a circunferência ela é oca. Não tem como você calcular a área de uma circunferência. E aí nós temos as formulazinhas aqui, ó. Comprimento da circunferência nada mais é do que 2πr, ou seja, 2 vezes π vezes r, e a área do círculo, πr ao quadrado. Como se calcula o π, professor? Nós já sabemos que o π nada mais é do que 3,14, tá? Aproximadamente 3,14. E o π desculpa, nada mais é do que o comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro. Então, quando eu meço esse contorno aqui, ó, todo esse perímetro, tá? Que é o comprimento da circunferência, e divido pelo diâmetro, diâmetro é aquela corda que passa pelo centro. Quando eu faço essa divisão, o resultado é 3,14, tá? E essa constante foi chamada de π. Então, o π vale 3,14 e nada mais é do que o resultado do comprimento de uma circunferência dividido pelo diâmetro. Tá bom? Vamos ver alguns exemplozinhos aí. Vamos lá, rapidinho. Calcular o comprimento de uma circunferência de raio igual a 10 centímetros. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma circunferência aqui. Uma circunferência. Vamos ver se a gente consegue fazer. Conseguimos. O exercício fala que o raio dessa circunferência, o raio, a distância que vai do centro à circunferência, vale 10. Tá. E ele quer saber o comprimento dessa circunferência. Já sabemos que o comprimento de uma circunferência... Espera só um pouquinho, deixa eu voltar aqui, porque... Aí, deixa eu... Comprimento de uma circunferência, voltando, é igual a 2πr. Fazendo as nossas trocas, comprimento da circunferência, 2 vezes π vezes o raio, que vale quanto mesmo, meus camaradinhos? Vale 10. Isso implica que o comprimento da minha circunferência, 2 vezes 10, 20. 20π. 20π centímetros. Em alguns exercícios é necessário nós trocarmos o π, tá? Em alguns exercícios. Às vezes o item, as alternativas já vêm com o π trocado por 3,14. Às vezes não, aí depende do exercício. Tem alguns exercícios que pedem, outros não. Mas, enfim, se a resposta lá, né, são alternativas em que não aparece o π, então o que é que vocês devem fazer? Deve fazer a substituição. π igual a 20 vezes 3,14, que é o valor do π. Tá bom? Daí C igual 20 vezes 3,14 dá 62,8 centímetros. Tudo bem, meus camaradinhos? Então, a resposta, às vezes, ela pode aparecer assim.
outras vezes ela pode aparecer assim. Aí depende muito do exercício, mas vocês receberão essas informações quando resolverem os exercícios. Mais uma. Ah, tá. Agora ele quer saber a área. Quer saber a área de um círculo de raio 3 centímetros. Deixa eu desenhar novamente um círculo aqui. Ver se a gente consegue. Vamos lá. Um círculo. Deu? Deu. Muito bem. E o raio desse círculo é de 3 centímetros. 3 centímetros. Lembrando que ele está falando de círculo. E círculo é a circunferência unida a toda essa região interna aqui. Essa é a diferença do círculo e da circunferência. Mas enfim, vamos lá. A área de um círculo nada mais é do que π vezes r ao quadrado. Isso implica que a área desse círculo nada mais é do que π vezes 3 ao quadrado. Isso implica então que a área do círculo nada mais é do que π vezes 3 ao quadrado, 9. Ou seja, a nossa área é igual a 9π. Né? Esta é a nossa área. Beleza? Em determinados exercícios, eles vão pedir para vocês trocarem o π por 3,14. Aí vocês substituem 9 vezes 3,14. E vejam quanto que dá. Tá bom? Exercício número 3. Vamos ao exercício número 3. Planeja-se construir uma piscina circular com uma ilha no meio, também circular. Sabendo que o raio da ilha possui 30 metros, a ilha, essa região aqui mais clara, e que o raio da piscina, ou seja, toda mede 50 metros, qual é a área da superfície da piscina? Da piscina, que é essa região mais escura aqui, certo, pessoal? Na verdade, nós chamamos essa região azul aqui de coroa. Ó, nós temos uma coroa circular, esse anel aqui a gente chama de coroa. E ele quer saber a área dessa coroa. Vamos fazer o seguinte, a gente calcula a área do círculo maior, considero tudo, né? Calcula a área do círculo menor e subtrai. A diferença entre essas duas áreas é a coroa azul. Vamos fazer isso? Então vamos lá. Considerando o círculo maior, tá? Círculo maior. Beleza. Círculo maior. Temos a área igual a π vezes r ao quadrado. Logo, a área é igual a π vezes o raio maior. Quanto que vale, meus camaradinhos? O raio maior? 50 metros. Daí 50 elevado ao quadrado. Nunca implica aqui. Logo, a área é igual a π vezes 50 ao quadrado, 2.500. Isso implica, então, que a área é igual a 2.500 π metros quadrados. Lembrando que a área sempre em quadrados. Esqueci aqui, né, pessoal? Esqueci de colocar aqui centímetros quadrados, tá? Comprimento em centímetros ou em metros que seja, área sempre em quadrados. No caso aqui, a unidade de medida é metros. Tudo bem, calculei a área do círculo maior, agora vamos calcular a área do círculo menor. Círculo menor. A área do círculo menor, a área nada mais é do que π vezes r ao quadrado. Isso implica então que a minha área é igual a π vezes, no círculo menor, quanto que vale o nosso raio? 30 metros. Então, substituindo r por 30. 30 ao quadrado. Isso implica que a minha área é igual a π vezes
900. Isso implica que a minha área é igual a 900 pi metros quadrados. E a área azul, deixa eu escrever aqui. A área azul, que é a coroa, tá? Isso para nós em matemática significa coroa, nada mais é do que a diferença dessas duas áreas, ou seja, 2.500 π menos 900 π. Daí a nossa área é igual a 2.500 menos 900, 1.600, né, pessoal? 1.600 π metros quadrados. Ok, meus camaradinhas? Por hoje é só, um abraço e até a próxima!